A gente vive num mundo onde impérios duram no máximo alguns séculos. O Império Romano, 500 anos, se tu for generoso. Os Estados Unidos, nem 300 anos ainda, e ele já tá em declínio. Mas existiu uma civilização que durou quase 3.000 anos, 3 milênios de continuidade política e cultural. E a maioria das pessoas só conhece ela por 3 pirâmides e uma múmia mal assombrada. Só que o Egito Antigo não era só um monumento de pedra, era um sistema, um experimento político e ideológico que testou os limites da centralização de poder, da burocracia redistributiva e da legitimação divina. E o mais doido é que esse sistema sobreviveu a invasões, fomes, guerras civis e até dominação estrangeira. Como uma sociedade conseguiu se manter coesa por tanto tempo? E o que finalmente quebrou esse modelo? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Para entender o Egito Antigo, a gente precisa começar pelo óbvio que ninguém para pensar. Por que diabos uma civilização inteira se formou num deserto? Tu já parou para pensar nisso? Como é que uma das maiores civilizações da história nasceu em um dos lugares mais hostis do planeta? A resposta tá num rio. Não é qualquer rio, mas o Nilo, um rio que cortava o território de sul a norte, como uma artéria gigante bombeando vida para um dos lugares mais secos do planeta. Os egípcios chamavam a própria terra de Terra Negra por causa do lodo fértil que o Nilo depositava todo ano durante a inundação. E esse ciclo virou a espinha dorsal de tudo. O ano deles era dividido em 3 estações baseadas no rio. Aket, a inundação que fertilizava o solo. Peret, o inverno quando tu plantava. E Shemo, o verão das colheitas. Não tinha margem para erro. Se o Nilo falhasse, a fome vinha. Se inundasse demais, as aldeias afogavam. E foi justamente essa dependência pesada do rio que forçou as pessoas a se organizarem. Segura essa informação aqui, porque lá na frente tu vai entender como essa dependência total do Nilo criou tanto o maior império quanto a maior fraqueza da civilização egípcia. Só que o Egito não era um território unificado no começo. Era um duplo país. O Alto Egito, um vale estreito e comprido no sul, e o Baixo Egito, o delta pantanoso no norte. Comunidades de caçadores e coletores viviam por ali desde o Paleolítico, mas depois de 5.000 anos antes de Cristo, rolou uma transição rápida para a economia agrícola. E por quê? Porque o Saara, que antes tinha água, começou a secar. As pessoas migraram para perto do Nilo, e aí tu já tinha uma concentração populacional, competição por recursos e, inevitavelmente, conflito. Entre 4.300 e 3.000 anos antes de Cristo, no período de Nagada, começaram a aparecer centros de poder como Abidos e Hieracómpolis. A gente sabe disso porque os arqueólogos acharam necrópolis gigantes cheias de túmulos luxuosos, ou seja, já tinha elite, já tinha hierarquia social, já tinha quem mandava e quem obedecia. E foi nesse caldeirão de competição entre cidades e estado que surgiu a figura que ia unificar tudo isso à força. Por volta de 3.150 a.C., o rei do sul chamado Onarmer, que muita gente acha que é o lendário Menes, aparece nos registros arqueológicos subjugando o norte. A gente sabe disso pela famosa paleta de Narmer, um artefato que mostra ele usando as 2 coroas, a do Alto e a do Baixo Egito, simbolizando que ele dominou os 2 territórios. E esse não foi um processo pacífico, cara. Foi uma conquista militar violenta, imposição de poder e acabou funcionando. Pela primeira vez, o Egito era um país unificado sob um único soberano. Se isso já tá te impressionando, deixa o like para fortalecer o canal, porque a próxima parte é ainda mais interessante para tu entender. As 2 primeiras dinastias, chamadas de Tinitas, passaram os próximos séculos consolidando todo o sistema egípcio. Eles criaram a escrita hieroglífica, estruturaram uma administração estatal gigante e estabeleceram um modelo que ia durar milênios. O faraó, como representante divino na Terra, responsável por manter a Ma'at, a ordem cósmica, o equilíbrio do universo. E se o faraó falhasse nessa missão, o caos voltava. E para garantir que isso não acontecesse, ele precisava de uma burocracia massiva, com escribas, impostos em grãos e o
Artishat, o primeiro-ministro que tocava a máquina do Estado. Foi aí que o Egito entrou na sua era de ouro, o Antigo Império. A terceira dinastia trouxe uma inovação que até hoje assombra a imaginação humana: as pirâmides. O faraó de Djeser mandou construir a pirâmide de degraus em Saqqara, e o arquiteto Imhotep foi o gênio por trás dela. Mas o ápice veio com a quarta dinastia. Foi quando Kelps, Khafre e Miquerinos ergueram as pirâmides de Gizé. Pensa no tamanho da organização necessária para isso. Milhares de trabalhadores mobilizados, toneladas de pedras transportadas. Era uma engenharia de precisão milimétrica. Isso não era só uma construção, era uma maneira de propagandear a política na arquitetura, mostrando que o faraó controlava tudo: a mão de obra, os recursos e até o tempo das pessoas. Tu deve estar pensando que esse sistema era invencível, não é? E faz sentido pensar assim, mas a verdade é que ele tinha uma rachadura estrutural que ninguém viu chegando. Os governadores provinciais, chamados nomarcas, começaram a herdar os cargos de pai para filho. E quando tu tem governador local virando dinastia, o poder central enfraquece. Foi o que aconteceu no fim da sexta dinastia. O Egito entrou em crise de autoridade, a fome bateu forte e o país fragmentou no primeiro período intermediário. Duas dinastias rivais, uma em Heracleópolis, outra em Tebas, brigaram pelo controle, até que o Monhuntep II de Tebas reunificou o território e inaugurou o Médio Império. O Médio Império foi a era da reorganização administrativa. O faraó Sesostris III foi radical. Ele extinguiu o cargo de nomarca hereditário e dividiu o Egito em 4 regiões controladas diretamente pelo governo central. Foi uma tentativa de cortar pela raiz o problema que tinha derrubado o antigo império, e funcionou por um tempo. Sabe qual era o problema? Era que o sistema conseguia se consertar internamente, mas não estava preparado para as ameaças externas. E aí veio uma nova ruptura. Os Hyksos, príncipes estrangeiros vindos da Ásia, acabaram invadindo o delta e governaram a partir de Ávares. Eles trouxeram cavalos, carros de guerra e técnicas militares avançadas. O Egito, que sempre tinha se achado superior, teve que engolir a humilhação de ser dominado por estrangeiros. Só que essa humilhação virou um combustível. O faraó Amoses expulsou os Hyksos e inaugurou o novo império, a fase mais imperialista da história egípcia. E aqui a gente precisa falar de duas figuras absurdas. Primeiro, a Hatshepsut, uma das raras mulheres a assumir o título de faraó. Ela governou inicialmente como regente do enteado Thutmose III, mas depois usurpou o trono e se declarou rei. Não, rainha. Rei. Ela promoveu expedições comerciais massivas, tipo a famosa viagem ao país de Ponte. E quando ela morreu, o Thutmose III assumiu de vez e virou o Napoleão do Egito. Ele expandiu as fronteiras até o rio Eufrates, no norte, e a quarta catarata do Nilo, no sul, em 17 campanhas militares. Mas o novo império também teve sua crise ideológica mais estranha. O faraó Amenófis IV rompeu com o clero poderoso de Amon, mudou o próprio nome para Akhenaton e impôs o culto monoteísta ao disco solar Aton. Ele fundou uma nova capital, Amarna, e adotou um estilo artístico realista que quebrava todos os cânones tradicionais. Só que a reforma não tinha base social. Quando ele morreu, o sucessor Tutankhamon restaurou os cultos antigos e apagou o nome de Akhenaton da história oficial. Era como se ele nunca tivesse existido. O último grande faraó foi Ramsés II, o construtor obcecado que cobriu o Egito de templos e estátuas gigantes. Ele enfrentou os hititas na Batalha de Kadesh e, anos depois, assinou o primeiro tratado de paz internacional conhecido. Mas o fim do novo império foi marcado por corrupção interna, pilhagem de túmulos reais e a ameaça dos povos do mar durante o reinado de Ramsés III. O sistema estava rachando de novo. Se tu quiser se aprofundar mais além desse vídeo, eu tenho livros indicados aqui na descrição. Dá uma olhada depois que esse vídeo acabar. Mas vamos voltar logo aqui pro Egito Antigo. E foi aí que aquela rachadura que eu te falei lá no começo, a dependência total do Nilo, se transformou numa sentença de morte do Egito autônomo. Quando o clima começou a mudar e as cheias ficaram irregulares, o sistema redistributivo que funcionava há milênios começou a colapsar. O último milênio da história egípcia foi uma alternância caótica entre faraós nativos e dominadores estrangeiros. Líbios fundaram as 22ª e 23ª
dinastias. Reis núbios de Napata com Taharka conquistaram o Egito e formaram a 25ª dinastia, os chamados faraós negros. Depois vieram os assírios, que invadiram de forma cruel, e mais tarde os persas dominaram 2 vezes. Transformaram o Egito numa satrápia do Império Persa. E o faraó Dário I até tentou manter as leis egípcias funcionando, mas a identidade nacional já estava diluída. E aí, em 333 a.C., chegou Alexandre Magno. Ele foi recebido como libertador, e o oráculo de Amon o reconheceu como faraó legítimo. Mas isso já não era mais o Egito autônomo, era o Egito como peça de um império maior. Alexandre morreu jovem, e o Egito passou para as mãos dos Ptolomeus, uma dinastia grega que governou até Cleópatra. E quando ela morreu, Roma acabou engolindo tudo. O Egito antigo durou quase 3.000 anos, e nenhuma outra civilização conseguiu essa continuidade. E o segredo não estava na força militar ou na riqueza, estava na ideologia, estava na teocracia. O faraó não era só um rei, ele era o elo entre os humanos e os deuses, o guardião da Maat. E enquanto as pessoas acreditaram nisso, o sistema funcionou. Quando pararam de acreditar, o Egito virou uma memória. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante pra tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!